Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar de tênis, vamos falar do chaveamento do Masters 1000 de Cincinnati, né? Tipo, não acabamos Toronto, inclusive teremos o final das quartas de final hoje, mas já tá tendo aí o chaveamento de Cincinnati, que se não me engano a primeira rodada começa no mesmo dia da final do torneio de Toronto, né? Então uma bizarrice que a ATP fez, que tem que ser revista, esses torneios têm que ser de uma semana. Eu acho assim, eles querem obviamente fazer Masters 1000 de 2 semanas porque dá mais dinheiro, esse é o objetivo maior, nem acho que é para dar mais chances a tenistas que tem menos ranking, etc. Para mim é ganhar mais dinheiro, mais jogos para vender, mais ingressos para distribuir. Eu nem sei se isso faz tão bem ao tênis, porque não é todo lugar que tá lotando as quadras desde o primeiro dia, né? Tipo, se tem o Masters 1000 de Roma fazendo bonito nesse aspecto, a gente tem, por exemplo, o próprio Toronto que não encheu quadra no início do torneio. Indian Wells e Miami foi um negócio triste de se ver, só a partir das quartas de final que as quadras ficaram cheias. Então, assim, tem lugar que tem engajamento para isso. Se fizesse Masters 1000 no Brasil, aí ok, né? 2 semanas, porque o brasileiro enche a quadra. Agora, no caso aqui dos Estados Unidos, isso aí, eu acho que é uma forçação de barra. E assim, eles ficam aumentando o Masters 1000 para 2 semanas, eles roubam 7 semanas de calendário, isso tá demais. E vamos ver o que acontece aqui, né? Eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, vamos para os jogos, né? Yannick Sinner enfrenta o vencedor de um tenista, de um jogo que tem o Vitor Kopriva e um tenista que vem do quali. Muita gente que vem do quali, acho que nem tanto quanto lá em Toronto, mas vamos lembrar aqui, né, que esse quali, né, ele vai ter basicamente, né, um dia, tipo, vai ter um jogo apenas, quem venceu tá classificado, né? Então assim, você pode perder o primeiro jogo do qual e ainda passar como Lucky Loser. Bizarro, né? Inclusive já tem Lucky Loser confirmado porque Francisco Cerúndolo já anunciou sua desistência. Então, ficar de olho nisso, né? A gente também vai ter Sebastian Baez contra Davi Goffin. O vencedor desse jogo enfrenta Gabriel Diallo, que pode ser oponente do Sinner em terceira rodada. Assim, perigoso? Eu acho que vai eliminar o Sinner? Não. É perigoso porque saca muito bem. É perigoso porque o Sinner está começando a jogar quadradura agora de novo. Então a falta de ritmo pode ser um pouco problemática. Embora eu não ache que vai ser um big deal para ele, né? Mas fato é que assim, é aquele jogo assim que não dá para baixar muita guarda com um cara que saca bem, que tem bom forehand. Então vamos ver o que acontece, né? O Thomas Mahat espera o vencedor do jogo entre Jordan Thompson e o tenista do quali. Pedro Martínez vai enfrentar o Nicolas Jarry, né? Tá de volta às quadras duras com convite, né? Porque ranking o Nicolas Jarry ainda não tem para classificar diretamente ao Masters 1000. O Tommy Paul espera o vencedor desse jogo entre Jarry e Martínez, né? Casper Ruud espera o vencedor de Arthur Hinderknecht no Borges, né? E assim, nesse chaveamento a gente tem Thomas Martin Echeverri enfrentando Ju Cheng Shang e o vencedor desse jogo enfrenta Félix Auger-Aliassime. Stefanos Tsitsipas, se vencer, não, ele já está na segunda rodada, ele espera o resultado entre do vencedor entre o jogo de Fabien Marojan e um tenista do quali, né? E assim, se ele vencer, ele pode enfrentar o Lorenzo Musetti na terceira rodada, né? Benjamin Bonzi vai enfrentar o Matteo Arnaldi, o vencedor desse jogo vai enfrentar o Musetti, né? E assim, eu acho que o Marojan já é bem perigoso para o Tsitsipas, né? Mas será que ele passa de um Musetti, que também não começou bem nas quadras duras? O Tsitsipas está na fase ruim, mas o fato é que a última coisa que ele precisa agora é mais eliminações precoces, né? O ranking dele que já despenca para a casa de 30 do mundo, é um negócio assustador a queda do Stefanos Tsitsipas. Taylor Fritz espera o vencedor do jogo entre Borna Choric e Christopher O'Connor. Pode ser perigoso se o Choric estiver em uma das 3 semanas iluminadas das 56 do ano. A gente sabe que o Choric tem uma semana do ano que ele está jogando no nível de top 10. Não sei se vai ser essa. Zizo Beggs e Jacob Furlan se enfrentam na primeira rodada e se vencer, um deles vai enfrentar o Lorenzo Sonego na segunda, né? O João Fonseca enfrenta o Yonkat Chebu e quem vencer enfrenta Alejandro Davidovich Fokina. Vamos ver se Fokina não vai desistir. Eu acredito que ele desistiu por cansaço, não por lesão. Eu acredito que ele vai jogar porque tem tempo para descansar, bem mais do que ele teve de Washington para Toronto. E assim, o Alejandro Davidovich Fokina, do jeito que ele está jogando, é muito favorito independente de quem passa. Pode ser o João também, mas o João a gente tem que olhar para o retrospecto recente. Para mim existe uma falta de ritmo muito grande. O João, ele basicamente pulou todos os torneios até chegar o Masters 1000 de Toronto e caiu na primeira rodada. Era um risco muito grande, né? Tipo assim, dele ter uma caminhada curta em um Masters 1000. Aconteceu. E assim, eu acho que ele deveria ter jogado a ATP 500 de Washington, porque era bom ter ritmo. E assim, não tinha garantia que ele ia chegar longe lá. Eu não acho que um torneio extra vai destruí-lo fisicamente, até porque a gente está falando de um tenista
que pós, né, o torneio de Miami, né, a gente pode até pegar Miami junto, né, ele não passa da terceira rodada de nenhum torneio, nem mesmo no Challenger. Então, assim, ele precisa chegar mais longe em alguns torneios. Ele tem jogado uma média de 3,5 jogos por mês. Isso é pouco, muito pouco. Eu entendo que o pessoal vai ter que ganhar massa, ele tem que fazer isso. Olha, ele tem que evoluir como tenista também, né? Tipo, o aspecto físico é obviamente importante, mas não acho que partidas extras desse nível, tipo 2 ou 3 partidas extras por mês, vai destruí-lo fisicamente. Vamos ver agora contra o Yokatibu. Não é um jogo fácil, o Bull saca bem, tem bom forehand. E se o João jogar naquela ansiedade, naquela pressa que jogou em Toronto, é aquele negócio, ele fica vulnerável. É o tipo de jogo assim que ele precisa estar atento e focado, né? E para enfrentar o Fokina, ele vai precisar de timing para atacar que ele não teve em nenhum momento do jogo contra o Skullgate, né? Se ele for jogar contra o Fokina da mesma maneira que jogou contra o Skullgate, ele vai levar uma coça, como ele levou lá do Jack Draper nos 2 confrontos que ele teve contra o britânico. Levou aquele 6-4, 6-0, aquele 6-2, 6-4, 6-2, que não é acidente, gente. Não é só atacar o tênis. Você ter um golpe muito rápido, isso é muito legal, você ter recursos ofensivos muito bons, vai ter que ter timing. Você tem que saber o momento certo de ir, acelerar, e tem que saber sofrer no jogo também, tem que saber se defender. Você vai enfrentar um Fokina que se defende e contra-ataca muito bem, você não vai jogar e vencer sustentando ataque 100% do tempo. Não é esse o caso. O Rublev, inclusive, ele conseguiu mostrar muita paciência no jogo contra o Fokina, esperou bem os momentos certos para forçar com forehand e com backhand, e por isso conseguiu dar muito trabalho e no final levar o jogo para um aspecto onde foi favorável quando se fala de físico. Então, vamos ver o que o João Fonseca faz, mas assim, não é um bom chaveamento. Poderia ter tido melhores. Eu teria muito mais felicidade em ver o João enfrentando um Aliassime, um Casper Ruud. Aí eu acho que seria melhor para o João. O Fokina, que é um 11 do mundo na temporada, é perigosíssimo. Yoshito Nishioka vai enfrentar um tenista do quali e o vencedor desse jogo enfrenta o Flávio Cobolli, né? Roberto Cavalles Baena vai enfrentar o Hugo Gaston e o vencedor desse jogo vai enfrentar Francis Tiafoe. Giovanni Mepiche Perricá enfrenta o tenista do quali e o vencedor desse jogo enfrenta Hugo Humbert. E assim, o Humbert que tá devendo demais nessa temporada. Esperava muito do Humbert esse ano e até agora fez muito pouco. Alex Mikkelsen espera o vencedor do jogo entre Floretan Moutet e Mackenzie McDonald na segunda rodada. A batalha de tenistas aqui que já tiveram bons momentos e estão muito atrás daquele que já jogaram no seu melhor momento. Roman Saufilin e Alejandro Tabilho, né? O vencedor desse jogo enfrenta Holger Rune, né? O Ben Shelton é um cara que se deu bem no sorteio, né? Ele vai enfrentar o vencedor do jogo entre Camilo Gucarabelli e Kei Nishikori, né? O Nishikori é perigoso, né? Depois que ele perdeu o Leonardino, não pode subestimar esses tenistas que constroem bem pontos, mudam bem a direção dos golpes, mas não é um cara que joga rápido, não é um cara que tem um saque muito potente, né? Então, se o Shelton tiver paciência, né, para jogar, para escolher o momento certo de atacar, né, ele consegue vencer o Nishikori sem tantos problemas. Pelo menos lembrando que o Nishikori, na fase atual da carreira, não é um tenista top mais, né? Já tem tempo que ele não é um tenista top 5, né? Eu nem lembro se ele chegou a ser número 5 do mundo, acho que sim, né? Mas top 10, né, melhor dizendo. Daniel Altmaier vai enfrentar Roberto Bautista Agut, jogo interessante. O vencedor desse jogo enfrenta Cameron Norrie, que volta a ser cabeça de chave e consegue aí, pela primeira vez em muito tempo, né, pular a primeira rodada, né? Acho que ele chegou a pular em Toronto, mas já é uma coisa impressionante para quem chegou a cair para fora do top 100. O Jiri Lehetka enfrenta o vencedor do jogo entre Tristan Boia e Brandon Holt, né? Um jogo bem interessante também. Lehetka que teve um grande torneio em Toronto, a derrota para o Fritz machuca, mas ele tem que olhar para o nível que ele jogou muito tênis. O Adrian Walton vai enfrentar um tenista do quali e o vencedor desse jogo enfrenta Daniil Medvedev, né? Um jogo também interessante. O Medvedev está muito acessível pelo nível que vem jogando. Vejo derrotas contra o Moutet em Washington e contra o Popperin também ali em Toronto, né? Karen Khachanov espera o vencedor do jogo entre Sebastian Ovner e o tenista do quali. Jenson Brooksby vai enfrentar Alexander Miller e o vencedor desse jogo enfrenta Arthur Fils, né? Parece sim esse quadrante caminhar para Khachanov e Fils na terceira rodada. Não estou dizendo que são tenistas que não tem chance de ganhar deles, mas favoritismo é amplo para Khachanov e Fils nesse chaveamento aqui. Brandon Nakashima enfrenta o vencedor de Marco Giron e um tenista do quali. Gael Monfils vai enfrentar o Nizesh Bazavariri, tenista jovem americano, que é uma dessas promessas que pode, quem sabe, futuro lá do top 20, top 10. Não se concretizou tanto nesse ano, muito discreto nessa temporada. Mas assim, o Monfils está dando muita brecha, né? Não está jogando bem recentemente, mas ele jogou melhor em Toronto do que em Washington. Se vencer, pode enfrentar nada mais nada menos que o Alexander Zverev. Alex de Minaur vai enfrentar o vencedor do jogo entre Hugo Dellien, que seria um jogo acessível, e o Riley Opelka. Aí sim, esse jogo um pouquinho mais difícil pelo saque que o Opelka coloca, né? O Opelka também só está sacando recentemente, mas
Aí é um saco chato demais de enfrentar, ainda mais numa quadradura rápida, né? Francisco Comensanha vai enfrentar Jaime Munar e o vencedor desse jogo enfrenta Luciano Dardelli, né? Alexei Popyrin, esse torneio vira o último antes dele perder os pontos de Toronto, inclusive, assim, ele vira 19 do mundo por um curto período de tempo, porque fez quartas de final lá em Toronto. E assim, se jogar o que jogou em Toronto, pode ir bem nesse torneio. O quão bem, a gente vai ver, mas ele sacou muito bem, ele mostrou bastante qualidade ali contra dois ótimos tenistas de fundo de quadra, como é o caso do Medvedev e do Rune. Contra o Zverev teve ótimos momentos no jogo, deu bastante trabalho. Vamos ver ali, né? A primeira rodada é contra um tenista do quali, né? Vai ser um jogo entre dois tenistas que vêm do quali. O Leonard Thiem vai enfrentar um tenista do quali e se vencer enfrenta o Andrei Rublev, né? O Rublev no chaveamento do Popyrin. Assim, nos últimos dois confrontos deu Popyrin contra o Rublev, então vamos ver o que acontece. Não é um confronto que o Rublev tem se dado tão bem, né? Tipo, vamos ver. Jakub Benzik vai enfrentar o vencedor do jogo entre Miomir Kecmanovic e Ethan Quinn. Dois tenistas do quali vão se enfrentar e se avançarem, um deles se avançar, melhor dizendo, enfrenta Denis Shapovalov. O Talon Grigspor vai enfrentar o Amado Medvedovic ou Alexander Kovacevic, um jogo interessante de primeira rodada. Matia Bellucci vai enfrentar Damir Dzumhur e o vencedor desse jogo enfrenta Carlos Alcaraz. Alcaraz e Dzumhur de novo? Estão preparados, né? Quer dizer, o Alcaraz jogar o melhor tênis dele não é nem um jogo equilibrado, né? Mas é o Alcaraz em estreia dele em quadradura rápida, então pode-se esperar qualquer coisa, né? E assim, chaveamento do Alcaraz, né? Pegando aqui os dois favoritos, né? O número 1 e o número 2, ele vai na primeira rodada, Dzumhur o Matia Bellucci na segunda, pode ser Medvedovic ou Grigspor na terceira, Shapovalov, Menzik e Kecmanovic na quarta rodada, que é oitavas de final. Quartas de final tem a possibilidade de ser ou Alex de Minaur, ou Andrei Rublev, ou Alexei Popyrin, ou Dardelli, que eu acho Dardelli no meio disso aqui ficou confuso, né? Nas semifinais pode ser o Zverev, o Shelton ou o Medvedev, né? Tipo, desses aqui o Zverev claramente mais perigoso, ainda mais se jogar o que tá jogando agora. E na final pode ser Sinner, Fritz, Rune e Musetti, né? E aqui, vamos pegar aqui, o Yannick Sinner Kopriva, um tenista do quali na segunda rodada. A Gabriel Diallo, Goffin, Baez na terceira rodada. Baez eu acho difícil passar. Tommy Paul ou Mahat na quarta, aí que começa a complicar um pouco mais. Quartas de final pode ser aí. Eu até acho que esse sorteio aqui foi muito, mas muito tranquilo, né? Sinceramente. O Tommy Paul, para mim, é o oponente mais difícil antes das semifinais. Musetti, Tsitsipas, Aliassime ou Casper Ruud, né? Em quartas de final, possibilidades. Musetti, se jogar muito tênis, ok, né? Mas não tá fazendo isso em quadradura até agora. Fritz, Rune, Tiafoe, Cobolli, possíveis oponentes de semifinal. Fritz de longe o mais perigoso. Alcaraz, Zverev, Shelton e de Minaur, possíveis oponentes de final aí para o Yannick Sinner. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.